esquecida. Pode ser que vocês fiquem um pouco confusos com relação a isso, mas é como eu já disse, como é que acontece? Eu trabalho a competência naquela semana, mesmo eu indo para outra na próxima, não significa que ali acabou o estudo daquela competência, não. Em algum momento, a gente vai trabalhar novamente de uma forma mais específica, de uma forma mais detalhada, tá? Então, não se preocupem. Se, por exemplo, eu já entrei em outra competência e você ainda está com dificuldade na anterior, não precisa se preocupar, porque aquilo ainda vai ser trabalhado no decorrer do curso. Por que eu apresento uma nova competência a cada semana? Porque vocês precisam, nesse momento, nesse início de curso, apesar de já ter algumas semanas, né? Mas é um início ainda. Então, apesar disso, de ter um início, vocês precisam já ver, entender e conhecer todas as competências, tá? Então, não significa que vocês já vão ver cada uma detalhadamente, mas vocês já precisam saber que ela existe, já precisam conhecer algo sobre elas para já começar a evoluir. Porque, por exemplo, se eu ficar 4 semanas só trabalhando competência 3, quando você for conhecer as outras, né, você talvez nem tenha tempo de estudar as outras de forma tão detalhada. Então, a gente precisa conhecer para já ir evoluindo em cada um. Hoje nós vamos estudar a competência 5 e vocês vão perceber que muita coisa sobre ela você já conhece. Por quê? Porque quando eu mandei aquela aula para vocês, mandei não, né? Quando eu trouxe a aula para vocês aqui sobre a estrutura do texto, sobre o projeto de texto, eu expliquei coisas que são dessa competência, mesmo sem vocês saberem. Então, vocês vão perceber que tem muita informação que eu vou falar hoje que vocês, de certa forma, já sabem. Porém, a gente vai ver de uma forma mais detalhada, eu vou tentar esclarecer melhor coisas que talvez vocês ainda não tinham entendido. Então, vamos lá. Hoje vamos estudar a competência 5. A competência 5, ela diz respeito à proposta de intervenção. E o que é a proposta de intervenção? É a solução que você dá para o problema que você discutiu no seu texto, né? Onde é que aparece essa proposta de intervenção? No seu último parágrafo, no parágrafo da conclusão. É onde vai aparecer essa proposta de intervenção, certo? O que você precisa saber a princípio sobre essa proposta de intervenção? Anote aí. Essa solução para o problema, ela precisa estar relacionada ao tema. Então, você não pode colocar uma solução que não esteja relacionada ao tema que você está discutindo no seu texto. Então, é uma solução relacionada ao tema, né? Ao problema central que você está discutindo. Além disso, tem tem mais uma observação, e que é muito importante, que é o seguinte: essa solução que você dá para o problema precisa estar relacionada aos 2 argumentos que você trabalhou no seu texto. Então, no seu texto, você trabalha 2 argumentos. Argumento 1, argumento 2, né? Então, na proposta de intervenção, você vai pensar em soluções para os 2 problemas, certo? Então, nada de pensar em propostas de forma aleatória, não. Você tem que observar. É uma solução, tá? Eu vou solucionar o quê? O que é que eu vou solucionar? Eu vou solucionar os 2 problemas que eu discuti no meu texto. Então, no meu segundo parágrafo, eu discuti um problema. No meu terceiro parágrafo, eu discuti outro problema. Então, a solução que eu vou dar no parágrafo da conclusão é para esses 2 problemas que eu discuti. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo. Não. Então, vamos lá. Lá na matriz de referência, eu sempre falo, né? Matriz de referência. Vocês têm que chegar um momento que vocês já têm que associar o que eu estou falando, tá? Quando eu falo matriz de referência, eu estou falando do documento elaborado pelo INEP que
traz as 5 competências. Então, não é Jussiane que está inventando essa competência 5. Foi o INEP que elaborou esse documento e nele existe essa competência 5. No documento, ele coloca o seguinte: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se o meu tema é sobre saneamento básico, a minha proposta de intervenção, ou seja, a minha solução, tem que ser para resolver o problema de saneamento básico. Ah, mas então é só assim? Vamos resolver o problema de saneamento básico? Então, na prática, eu vou pensar em quê? Veja, quando a gente vai discutir um tema, sempre tem um tema mais amplo e tem problemas mais específicos. Então, preste atenção. Eu estou discutindo sobre alfabetização. Foi o último tema que vocês fizeram, tá? Desafios da alfabetização no Brasil. Lá na minha tese, eu disse que a alfabetização não tem sido dada a devida atenção com relação à alfabetização no Brasil. Essa é a minha opinião, né? Eu digo, sei lá, que o Estado não dá devida atenção aos problemas de alfabetização. Digamos que no meu argumento 1, e em um dos meus argumentos, eu diga que existe uma precariedade no ensino, tá? Que, sei lá, o ensino no Brasil ele é precário e isso acaba contribuindo para os problemas de alfabetização. Então, isso pode ser um argumento mesmo. Quando eu for elaborar a minha proposta, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu vou resolver esse problema da precariedade do ensino, que foi meu argumento, e, ao mesmo tempo, resolver o problema da alfabetização? Então, eu tenho que pensar como eu vou resolver o meu problema maior, que era o problema da alfabetização, e o meu problema mais específico, que era a precariedade do ensino. Deu para associar aí? Ou está confuso? Diz aí. Posso falar. E aí? Tá Para dando... mim, eu Eu acho que sei o tá que meio é, confuso. mas ficou confuso, exatamente. Daqui a pouco eu vou colocar um projeto de texto aqui e eu vou tentar mostrar isso mais na prática para vocês, tá? Eu vou dar continuidade, mas eu vou tentar explicar isso na prática, porque realmente falando assim na teoria fica meio confuso. Vamos lá, dar continuidade. Verifica se o candidato apresentou uma proposta de intervenção de acordo com o problema discutido. Então, às vezes, o candidato até coloca uma solução, mas não é uma solução relacionada ao tema, né? Então, precisa prestar atenção nisso. Observa se a proposta vem a ferir os direitos humanos. Embora essa falha não zere mais a redação, antigamente zerava, pode zerar a competência. E como assim? O que é ferir os direitos humanos? Ferir os direitos humanos é você propor algo que não está amparado pela lei. Então, por exemplo, naquele tema da violência contra a mulher, é antigo, né? Não é do tempo de vocês, não. Mas, para mim, é recente, né? Eu sou muito nova. Então, lá naquele tema, eu lembro que eu corrigi um monte de redação, muitas mesmo, que na solução, né, na proposta de intervenção, o candidato colocava assim, que deveria linchar as pessoas que agridem mulheres, que deveria fazer, ai meu Deus, como é que chama? Castração química, um negócio, uma coisa assim, sabe? E coisas bem mais pesadas que eu estou com vergonha de dizer aqui. Então, isso fere os direitos humanos, né? A gente sabe que as punições que são dadas no nosso país não podem ferir os direitos humanos, né? Tem que ser punições amparadas pela lei. Então, a gente tem que ter cuidado. Como é que eu vou saber, professora, se a minha proposta fere os direitos humanos ou não? Você vai pensar se aquilo que você está propondo é algo permitido pela lei. Se for algo que não é permitido pela lei, não pode, tá certo?
Aí, se eu colocar, tipo, uma mudança na lei, aí sim. Aí você está dizendo, olha, vai ter que mudar a lei. Aí eu já vou entender, é amparado pela lei. Por exemplo, no nosso país não tem pena de morte, mas eu posso propor que modifique a lei para colocar pena de morte. E aí não vai ferir os direitos humanos. Mas se eu apenas digo que precisa matar essas pessoas que agridem as mulheres, eu vou ferir os direitos humanos, porque eu não coloquei nada amparado pela lei. Mas se eu digo, olha, essas pessoas que agridem as mulheres devem ser submetidas à pena de morte por meio de uma modificação no Código Penal. Aí sim, aí pode, que eu falei da lei. Deu para entender? Sim, deu. Meio extremo, né? Mas deu. Você pensa assim, né? Nossa, e quem é que vai zerar? Mas é porque eu estou dando realmente exemplos mais extremos mesmo. Mas tem coisas que você pensa que não fere os direitos humanos e fere. Por exemplo, você, sei lá, dizer que precisa tirar o direito das pessoas de se manifestarem na internet, porque na internet todo mundo está agredindo todo mundo, então vamos tirar esse direito das pessoas de se Isso fere os direitos humanos? fere os direitos humanos, tá vendo? Aí você Não pensa sabia que é algo dessa. tão extremo. Mas por que fere os direitos humanos? Porque na nossa Constituição diz que nós temos direito à livre expressão, direito de Liberdade de expressão. expressão. Vai ferir algo que está na lei, né? Então, às vezes não é algo tão extremo, mas pode ser algo que não é amparado pela lei, certo? Certo. Nessa competência, se exige que o candidato apresente a proposta em consonância com a sua tese e seus argumentos. Como assim? Já falei para vocês. A solução que você vai dar para esse problema tem que ser referente ao problema, que é o seu tema, que é aquilo que está lá na sua tese, né? Um problema mais geral, e aos dois problemas que você apresentou como argumento. Todo argumento que a gente coloca é problema, né? Então, você precisa resolver esses dois problemas. Tem que ser com base naquilo que você discutiu no seu texto. Avalie se o candidato é capaz de apresentar uma proposta de forma detalhada. E aí, o que é colocar uma proposta de forma detalhada? É colocar todos aqueles elementos. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. O detalhado, a proposta detalhada é isso. É colocar todos os elementos necessários. Tá? Aqui, eu coloquei para vocês cada elemento, tá? Então, quando você for elaborar a sua proposta, você precisa colocar todos esses elementos. O primeiro deles, a gente chama de agente. O que é o agente? Quem vai fazer, certo? Lembrem, o agente, ele não pode ser uma pessoa. Ele precisa ser uma instituição ou uma esfera da sociedade, tá? Então, eu nunca vou dizer que o presidente precisa fazer alguma coisa. Eu vou dizer que o governo federal precisa fazer alguma coisa. Eu nunca vou me referir a uma pessoa individualmente, eu vou me referir a uma instituição, tá? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O que são exemplos de agentes? A família, a mídia, o poder público, enfim, qualquer um deles. O que é a ação? É o que vai ser feito. Então, se eu digo que a escola deve fazer algo, eu preciso dizer o que essa escola vai fazer, né? Então, é isso que a gente chama de ação. Uma coisa muito importante, que eu vejo que vocês falham muito, é o seguinte: quando vocês forem elaborar essa ação, nunca coloquem algo no campo das ideias, no campo do pensamento. Então, por exemplo, eu dizer, sei lá, que a sociedade precisa mudar a sua forma de pensar. Não é uma ação. Quer dizer que para a sociedade mudar a sua forma de pensar é só assim? Ó, sociedade, muda aí sua forma de pensar e pronto, o problema está resolvido. Não é assim. Então, para a sociedade mudar a sua forma de pensar, precisa haver algo prático. Precisa haver uma ação prática.
Então, para saber se é algo prático, vocês devem pensar assim: se for algo no campo das ideias, não é uma boa ação, tá? Se for algo que você colocou, mas nem você consegue visualizar isso na prática, também não é uma boa ação. Então, por exemplo, tem gente que coloca umas coisas bem bonitas, tem gente que coloca assim: o governo deve implementar políticas públicas. Tá, eu sei que são políticas públicas, mas na prática, o que é isso? O que seria isso na prática? Eu não consigo visualizar essas políticas públicas na prática. Tem que ser algo que eu leia e eu já consiga pensar nessa ação sendo executada. Então, mesmo vocês sabendo que isso nunca vai ser feito, né? Vocês têm que pensar o seguinte: eu, sei lá, digamos que eu seja um senador, um deputado, eu estou pensando numa proposta para uma melhoria na sociedade, em algum problema da sociedade. Eu tenho que pensar em algo prático, algo que vai ser colocado em prática. Eu não posso colocar algo fantasioso, eu não posso colocar algo que fique apenas no campo das ideias. Quando eu for escrever essa ação, eu tenho que pensar o seguinte: será que isso dá para ser colocado em prática? Eu consigo visualizar isso na prática? Se nem você conseguir, né, visualizar na prática, não é uma boa ação, tá? Para introduzir esse elemento, utilize verbos no presente do indicativo. Isso é muito importante. Muitos de vocês gostam de colocar assim: o governo deveria fazer isso. Deveria. Deveria é uma forma verbal que não indica uma certeza, indica uma possibilidade. E quando você vai colocar a sua ação, você precisa impor uma certeza, não apenas uma possibilidade, certo? Então, como é que você vai colocar? Você vai colocar o verbo no presente do indicativo. Você pode colocar: o governo deve fazer isso. O governo precisa, o governo necessita fazer isso. Quando você coloca esses verbos dessa forma, você está indicando uma certeza com relação àquilo que você está dizendo. Então, nunca coloque um verbo indicando uma possibilidade. E também não coloque, tem gente que coloca assim: se o governo fizesse isso, esse problema seria resolvido. Ou se indicando possibilidade, não pode. Você não pode colocar nada que indique possibilidade. Você tem que colocar um verbo que indique certeza. E aí, como é que eu vou saber, professora, que eu estou colocando algo com certeza? Utilize esses verbos, ó: deve, precisa, necessita fazer isso, tem a obrigação de fazer isso, sabe? Então, coloque esses verbos que indicam uma certeza daquilo que você está dizendo. Deu para entender sobre a ação? Deu sim, é só botar moral. Botar moral. Dizer assim: olha, isso aqui, essa ação que eu estou propondo é muito boa. Então, bota aí em prática para você ver o problema ser resolvido rapidinho, sabe? Mostra que você tem o conhecimento. Pode ser que você não tenha conhecimento nenhum, mas bota e banca, sabe? Mostre que você sabe o que você está dizendo, que você tem certeza daquilo que você está dizendo. Mesmo que você não tenha certeza de nada, mas faça de conta que tem, tá? Alguma dúvida sobre a ação? Ficou mais claro agora? Sim. Ficou sim, professora. Sim, agora sim. O como? O como é o meio. De que forma isso vai ser feito, né? Como é que isso vai ser feito? A gente chama de meio ou modo, tá? O meio, gente, ele complementa o sentido da ação, tá? Então, é como se fosse um detalhezinho da ação. Mas, o que é que você tem que prestar atenção? Quando você vai elaborar esse meio, você tem que observar o que você colocou na ação para ver se casa os dois, sabe? Você não pode colocar qualquer coisa aleatória no meio. Você tem que ver se aquilo que você colocou como meio realmente complementa o sentido do que você colocou na ação. Uma forma de deixar o meio claro
colocar essas expressões por meio de, mediante. Eu sempre digo assim, né? Olha, coloque sempre essas expressões para deixar claro. Mas isso não significa uma certeza de que o seu meio vai estar certo, não. Você tem que olhar que o que você está escrevendo no meio mantém uma relação de sentido com o que você disse aqui na ação. E muitos de vocês não estão prestando atenção nisso. Estão colocando coisas bem aleatórias, né? Inclusive, estão preenchendo o projeto de texto de forma bem aleatória. Uma coisa que eu quero que vocês façam é sempre juntar tudo. E quando for juntar, preste atenção se tem um sentido aquilo que você está dizendo. Porque às vezes vocês fazem só por fazer, só por obrigação de fazer, e constroem ali uma proposta sem sentido, nada com nada. Viajando na maionese, vocês, sabe? Eu vou ler e meu Deus, e o que seria isso, então, na prática? Sabe, uma coisa bem aleatória. Por exemplo, a pessoa diz assim, o governo precisa informar a população por meio de leis. Acho erro. O governo precisa informar a população por meio de leis. Onde está o erro aí? Em tudo errado. Mas em que exatamente? Por que vocês acham isso estranho? Informar a população tem que ser por meio de outras coisas, tipo de propaganda, de anúncio, de alguma coisa. Lei. Pronto. Por lei você vai... Exatamente. Então, é disso que eu estou falando, sabe? Uma coisa tem que ter uma relação de sentido com a outra. Ou então, tem gente que coloca assim, os governadores devem mudar as leis. E é o governador que muda a lei? Não, né? É o poder legislativo. Então, sabe esse tipo de coisa que eu vejo que a pessoa nem se preocupou em juntar tudo para ver se tem sentido? É isso que eu quero que vocês prestem atenção, ok? Então, quando for colocar o meio, né, coloquem essas expressões para deixar claro e observe se isso realmente tem sentido com o que você colocou na ação. E deixa eu ver, o tempo está acabando aqui, 2 minutos. Tem o para quê. O para quê é a finalidade, com qual objetivo isso vai ser feito, tá? Como é que eu sei que eu estou colocando a finalidade? Utilizem essas expressões, ó. A fim de, com o fito de, para, com o objetivo de, né? Então, quando você coloca, já inicia o efeito com essas expressões, você já está deixando claro. Você está dizendo, olha, tudo isso que eu propus aqui, que aconteça, é com esse objetivo, né? É para que aconteça realmente isso, depois que tudo isso for feito. Então, qual é a finalidade, né, do que você está propondo? Você pretende o quê com isso que você propôs? O que é que você espera que aconteça depois que tudo isso for feito? É isso que é a finalidade, tá? E aí, para não ter erro, introduz com essas expressões. Se quiser mais opções, já coloquei aqui, ó, consulta a tabela de operador argumentativo que está lá na apostila. Inclusive, a gente tem 2 alunos novos aqui, eu não esqueci de mandar a apostila para eles. Vou mandar para vocês, viu? Eu leio Nayara. Falta menos de 1 minuto, eu vou encerrar aqui, para a gente ir para a próxima etapa da aula, porque o Zoom vai expulsar a gente. Então, os 2 novatos, é só clicar no mesmo link que a gente retorna para cá, tá? Vou encerrar aqui rapidinho. E é só sair daqui e já clicar no link de novo e voltar.